Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos ver a resolução de equações de segundo grau. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: resolver equações de segundo grau completas usando a fórmula de Bhaskara. Resolver equações de segundo grau completas por métodos de fatoração e obter o conjunto solução de uma equação de segundo grau. Resolução de equações. Resolver uma equação consiste em obter as suas raízes, ou seja, os valores que satisfazem a igualdade. Podemos resolver equações de segundo grau completas do tipo ax² mais bx mais c igual a zero pelo método de fatoração. Este método é recomendado somente quando o a é igual a 1. O a é o coeficiente do x², tá? Para a diferente de 1, é recomendado o método geral pela fórmula de Bhaskara, que veremos na sequência. A fórmula de Bhaskara pode ser usada para qualquer tipo de equação de segundo grau, porque é um método geral, inclusive também para as equações incompletas. Resolução de equações de segundo grau por fatoração. O método por fatoração envolve os casos de trinômio quadrado perfeito e os trinômios de segundo grau, que é soma e produto. Vamos começar então utilizando os trinômios quadrados perfeitos. O exemplo 1, resolver as equações na letra A, x menos 7² menos 4. Reparem que esse trinômio quadrado perfeito ele já está na forma fatorada, x menos 7², né? Não há necessidade de desenvolver esse quadrado. Nós já vamos pegar a potência 2 e passar para o outro membro em forma de raiz quadrada. Então, você repare aí que ficou mais ou menos raiz quadrada de 4 e nós não temos mais a potência de expoente 2. Né? Resolvemos, então, a raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Tá? Esse mais ou menos 2, esse mais ou menos precisa, porque o expoente aí está elevado a 2, hein, gente? Não pode esquecer do mais ou menos. Né? E agora nós vamos separar. Ó. Primeiro para positivo, então ficou x menos 7 igual a 2 e x menos 7 igual a menos 2. Tá? Vamos separar e resolver agora as duas equações. Então, na primeira ficou 2 mais 7 e a outra ficou menos 2 mais 7. Então, x igual a 9 e x igual a 5. Solução, 5 e 9. Na letra B, x² mais 8x mais 16 igual a zero. Então, reparem que o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Né? Então, nós vamos fazer a raiz quadrada de x, que é de x² é x, e a de 16 é 4. Então, vai ficar x mais 4². Ó. Reparem que 2 vezes x vezes 4 vai dar o 8x, que é o termo do meio, o segundo termo ali. Ó. Né? 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x. Pronto, agora eu estou novamente com uma situação parecida com o exemplo A. Então, está elevado a 2, então eu vou fazer a raiz, mais ou menos, a raiz quadrada, no caso é zero, né? Então, não há necessidade de fazer mais zero e menos zero, porque é a mesma coisa. Então, ficou x mais 4 igual a zero, e nesse caso, x igual a menos 4. Eu tenho uma única solução, menos 4. No exemplo C, x² menos 2x mais 36 igual a zero, outro trinômio quadrado perfeito. Né? A gente sabe que é quadrado perfeito porque o primeiro e o terceiro termo têm raízes exatas. x² tem raiz exata e 36 também. Né? Então vai ficar x e 6. Como tem o sinalzinho de menos ali no 12, então x menos 6². E da mesma forma, né, a gente vai passar o quadrado como raiz, então mais ou menos raiz quadrada de zero. E a raiz quadrada de zero, a gente já sabe aí que é o próprio zero, então ficou x menos 6 igual a zero. X igual a 6, solução 6.
Vamos ver agora o outro caso de fatoração. Então, exemplo 2, resolver as equações. Agora nós temos trinômios de segundo grau. E vamos resolver por soma e produto. Então, reparem que 15 não tem raiz exata, né? Não dá para a gente fazer o caso anterior. Né? Então, vamos pensar em dois números que somados dá 8 e multiplicados dá 15. O produto dá 15, né, já é sugestivo aí, que é 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 3 mais 5, 8. Então, ficou x mais 5 e x mais 3. Ó. É a fatoração desse trinômio de segundo grau. Repare que nós temos aí um produto, e esse produto é igual a zero. Então, para um produto ser igual a zero, o primeiro termo, que é x mais 5, tem que ser igual a zero, ou então o segundo termo, x mais 3, tem que ser igual a zero. E aí a gente resolve cada equação de primeiro grau, a x igual a menos 5 e x igual a menos 3, solução menos 5 e menos 3. Então, você vê que é diferente a resolução devido ao tipo de trinômio, né? Na letra B, um outro trinômio também de segundo grau, então 32 não tem raiz exata, então nós temos que pensar em dois números que multiplicados dê 32. Né? Poderia ser 16 vezes 2, que dá 32, ou 8 vezes 4 também é 32, ou o próprio 32 vezes 1. Né? Mas a soma tem que dar menos 12. Ó. Então, 8 e 4 dá 12. Como tem que ser menos 12, então vamos ficar com menos 8 e menos 4. Então, x menos 4, que multiplica x menos 8. Vamos novamente resolver separadamente cada parênteses, né? Porque nós temos aí um produto igual a zero. Então, x menos 4 igual a zero e x menos 8 igual a zero. Consequentemente, x igual a 4 e x igual a 8. Solução 4 e 8. Resolução de equações de segundo grau, agora pela fórmula de Bhaskara, que é a fórmula geral, tá? Então, resolver uma equação, novamente, ó, vamos reforçar aí, consiste em obter as suas raízes. Toda equação de segundo grau possui duas raízes, podendo ser diferentes ou não, podendo ser iguais, tá? A fórmula geral de Bhaskara resolve qualquer tipo de equação de segundo grau, independente dos valores dos coeficientes A, B e C. Então, A pode ser igual a 1, A pode ser igual a qualquer número, só não pode ser igual a zero devido à condição da existência da equação. Tá? E, inclusive, o B e o C também pode ser zero, pode ser equações incompletas. Tá? Mas as equações incompletas nós chegamos já a resolver. Existem critérios mais fáceis, tá bom? Esse processo é o mais seguro, apesar de às vezes ser um pouco mais extenso, né? A fórmula de Bhaskara é um processo que, se você seguir esse caminho passo a passo, praticamente não tem como você errar, a não ser que você erre mesmo em alguma continha. Tá? Dada a equação, então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, lembrando que o a tem que ser diferente de zero, né? Primeiramente, a gente vai estar calculando o discriminante delta, tá? É chamado de discriminante essa primeira parte da fórmula da equação de segundo grau, da forma de Bhaskara, né? E o delta ele é dado por essa fórmula, ó, b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o a, o b e o c são os coeficientes da equação de segundo grau. E depois é calculado as raízes, x1 e x2, porque a equação tem duas raízes. Tá? E essas raízes é dada pela fórmula x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Vamos ver isso na prática. Então, exemplo 3 já, resolver as equações na letra A. 3x ao quadrado menos 14x menos 5 igual a zero, equação de segundo grau completa. Reparem que o coeficiente de A é 3, né? Então, nós não vamos nem tentar fazer método de fatoração, tá? Coeficiente A não sendo 1, já vai pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, lembrando que primeiro a gente vai fazer o cálculo do delta, b ao quadrado menos 4ac. Vamos trocar o b pelo menos 14. Então, ficou menos 14 ao quadrado, menos 4, vezes 3, que é o valor do a, vezes menos 5, que é o c. Faz 14 vezes 14, 196.
né? Menos 4 vezes 3 dá menos 12 vezes menos 5. Então, 12 vezes 5, 60. Repare que tem dois sinais de menos, então menos com menos mais 60. Então, o valor do delta é 256. Calculado o delta, nós vamos agora para a segunda parte da fórmula. E vamos substituir novamente, né, os nossos coeficientes e o delta por 256. Ó. Então ficou menos 14. Toma cuidado com os sinais, com as regras e sinais. Né? E o A vale 3, ó, 2 vezes 3. Então, o meu x ficou menos com menos mais 14 e a raiz quadrada de 256 é 16. Né? E 2 vezes 3, 6. Agora, como eu tenho mais ou menos 16, vamos separar isso. O meu x1, minha primeira raiz, eu vou pegar o sinalzinho de mais. Tanto faz pegar primeiro mais ou menos, tá? 14 mais 16 deu 30, e 30 dividido por 6, 5. E agora o x2, eu vou pegar o sinalzinho do menos. Então, 14 menos 16 deu menos 2, menos 2 sextos, simplificando, menos 1 terço, solução 5 e menos 1 terço. Ainda continuando a resolução de equações de segundo grau, vamos ver agora o exemplo B. 4x ao quadrado menos 20x mais 25. Os coeficientes A igual a 4, B igual a menos 20 e C igual a 25. Substituindo na fórmula do delta primeiro. Né? Troca aí troca aí o B pelo menos 20, o A pelo 4 e o C pelo 25. 20 vezes 20, 400. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 25 também dá 400. 400 menos 400, o delta agora deu zero. Não tem problema, tá? O delta deu zero, raiz quadrada de zero é o próprio zero. Então, vamos para a fórmula do x, trocando o delta pelo zero. Tá bom? Reparem que mais zero e menos zero vai dar no mesmo, né? Então, aqui, ó, basta eu fazer menos b dividido por 2a, ou seja, menos 20 dividido por 2 vezes 4. Então, ficou 20 dividido por 4, desculpa, 20 dividido por 8, né? 2 vezes 4, 8. Então, nós vamos ter x1 e x2 raízes iguais, e simplificando a fração 20 oitavos dá 5 meios. Pode deixar em fração, se você quiser dividir também, como é uma divisão exata, pode pôr 2,5, não tem problema nenhum. Solução, eu vou deixar em forma de fração 5 meios. Então, quando delta é igual a zero, eu vou ter apenas uma raiz, né, real, ou então a gente pode dizer que são duas raízes reais iguais. O último exemplo que nós vamos fazer, a letra C, novamente uma equação de segundo grau completa, definimos aí o A igual a 2, o B igual a menos 7 e o C igual a 15. Né? Vamos calcular o delta primeiro, substituindo, né, o B pelo menos 7, o A pelo 2 e o C pelo 15. 7 vezes 7, 49. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 15, 120. 49 menos 120, o meu delta deu negativo. Menos 72. Sempre quando o meu delta der negativo, eu não preciso fazer o cálculo do x. A solução é vazio. Por que eu não preciso fazer o cálculo do x? Porque se você fizer o cálculo, tentar fazer o cálculo do x, você vai ficar com uma raiz, ó, raiz quadrada de um número negativo. E isso não pertence aos reais. Portanto, você não vai conseguir operar. É impossível você encontrar um número real aí. Então, por isso que a solução é vazio. Você nem precisa fazer o cálculo do x quando o delta dá negativo. Qualquer valor, tá? Mesmo que dê um valor que aparentemente teria raiz exata, tipo delta igual a menos 25, não. Menos 25 também não pertence aos reais, tá? Não dá menos 5, tá bom? Delta deu negativo, solução vazio, acabou. Então, ao final desta aula, vimos várias formas de resolver as equações de segundo grau, mas o principal é utilizar-se da fórmula de Bhaskara. Procurem fazer os exercícios propostos e entre em contato para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana e até breve!